este é o quadro Correspondente Médica. Doutora, bom dia, bem-vinda. Bom dia, Muriel. Vamos animar que hoje é sexta? Vamos lá. Lembrando que você sempre pode participar usando a hashtag Correspondente Médica no Twitter ou pelo Instagram da CNN Brasil. E o nosso primeiro assunto de hoje interessa em muitos pais, é a aprovação pela Anvisa da vacinação contra a Covid-19 de crianças entre 5 e 11 anos aqui no Brasil. As dúvidas são muitas. Lembrando, a vacina a ser aplicada é a da Pfizer e a farmacêutica pediu aprovação para vacinação de crianças em novembro e esse processo envolveu reuniões entre o laboratório e também a Anvisa e pedidos de esclarecimento. A análise foi concluída, então, assim como nos Estados Unidos e também na Europa, a vacinação dessa faixa etária passa a ser autorizada, mas lembrando, ainda não tem uma data para o início da imunização das crianças por aqui. O calendário vai ser definido pelo Ministério da Saúde e pelas Secretarias de Saúde dos estados e também municípios. Doutora, mostra aqui no telão para a gente quais vão ser as regras de vacinação, para a gente começar. Mostro agora para você. Serão as crianças, a população de 5 a 11 anos de idade. E tem uma diferença que a dose é menor, é 1/3 da dose dos adultos. O frasco, eles estão vindo na cor laranja. Para quê? Para poder ter fácil diferenciação e na hora da aplicação ninguém se confundir. Então, facilitando assim o processo de aplicação das vacinas. Doutor, o que mais perguntam agora é o seguinte: é seguro vacinar o meu filho de 5 a 11 anos? Eu posso vacinar meu filho com a vacina da Covid-19? É seguro, sim. Inclusive, foram feitos estudos para que a gente pudesse chegar onde a gente chegou, para provar. Então, vacine seu filho, é seguro. O que tem de relato de efeito colateral é efeito do tipo vermelhidão, dor local, um pouquinho de dor muscular, uma febrinha. Tudo na vida tem risco, né, Muriel? Se a gente for falar, às vezes um paciente, doutora, essa cirurgia tem risco? Uma cirurgia de retirada de unha do pé tem risco. Você que saiu hoje de casa tem risco. Tudo na vida é pesar, tem que pesar risco-benefício. Sim, é segura e vale a pena os mínimos riscos. Nesse caso, os benefícios são maiores do que os riscos? Certamente. Doutora, agora por que a dose das crianças é menor do que a dos adultos? Isso é interessante porque quando a gente pensa nos pacientes idosos, só para a gente fazer o contrário, às vezes a gente tem que dar 3 doses, né? Uma primeira, a segunda e um reforço. Porque quando o paciente vai ficando mais velho, ele fica com a capacidade de formar anticorpos menor. Quando a criança está ali desenvolvendo o sistema imunológico, ele está produzindo muito anticorpo, então ele responde muito mais à vacinação. Então, com doses menores, a gente consegue garantir uma imunização adequada. Ótimo. Agora, com relação a essas tampinhas aqui, esses frascos com cores diferentes, vamos lembrar, nos adultos, os frascos, a cor dessa tampinha aqui é roxa e para as crianças, então, para não ter essa confusão, é laranja. Mas, doutora, a composição dessas duas vacinas é a mesma, basicamente, ou não? É a mesma. O que muda é a concentração, né? E o ml, quanto que vem também no frasco também é menor quantidade. Eu quero saber qual que é a sua avaliação da importância de uma decisão como essa saindo agora no fim do ano. Eu acho importantíssima. Inclusive, a comunidade científica tem que apoiar essa decisão. Presta atenção nesse dado. Você sabia que 2.500 crianças morreram de Covid no Brasil? Aí você fala, nossa, 2.500, sim, a porcentagem é pequena, mas quando a gente chega no universo de 617 mil mortes, uma porcentagem pequena é muita gente que morre. Imagina que são 2.500 mães sem filho, um pai sem filho, alguém que cuida de uma criança sem filho. Então é muita gente morrendo. E outro dado importantíssimo, para e pensa, se a gente juntar difteria, coqueluche, sarampo e diarreia, no mesmo período, as crianças morreram menos disso tudo junto do que de Covid. Então, por favor, vacine seu filho. Perfeito. Então, a importância de vacinar as crianças sempre. Agora, a gente tem essa liberação por parte da Anvisa e aguardamos um resultado por parte do Ministério da Saúde, uma aprovação para que, pelo menos a partir do ano que vem, a gente já comece a imunizar as nossas crianças. Vamos para o próximo assunto, doutora. Um estudo das universidades de Harvard e de Boston, nos Estados Unidos, mostrou o alto risco de casos de lesões cerebrais
em jogadores de futebol americano. Pois é, essa pesquisa foi feita com quase 20 mil atletas da NFL, a Liga Profissional de Futebol Americano dos Estados Unidos, e foram analisados atletas entre os anos 1960 e 2019. E a descoberta foi a seguinte: esses jogadores tiveram 4 vezes mais chances de morrer por uma doença do sistema nervoso chamada de esclerose lateral amiotrófica. Doutora, vamos lá. Essa doença ficou muito famosa, mas não era ligada a jogadores de futebol americano. Explica pra gente quais são as características dessa doença especificamente. Explico agora. É uma doença degenerativa do neurônio motor, que faz... Ele é responsável pelo que, esse neurônio motor? Pelos movimentos involuntários, como eu quero mexer minha mão, então eu fazer esse movimento, eu caminhar, eu respirar, eu andar. Essa doença degenerativa leva à destruição desses neurônios responsável por isso tudo. Então vem no telão para a gente ver. Quais são os principais sintomas? Perda de força muscular, que gera uma atrofia do músculo, o músculo fica mais fininho. Com isso, consequentemente, acarreta numa perda de peso. A pessoa nos quadros mais avançados podem ter dificuldade para respirar e engolir. E, além disso, problemas de dicção, de falar. Então, é uma doença que começa com uma fraqueza, o paciente começa tropeçando, às vezes o diagnóstico demora até 11 meses para ser feito, dependendo dessa evolução. E, bem no avançar, a pessoa fica cadeirante, depois para de andar, para de respirar, precisa ficar vivendo com uma traqueostomia ligada a um ventilador. Então, é uma doença muito grave. E a gente falava muito, eu falei que essa doença é famosa porque faz algum tempinho já, muita gente chama essa doença de ELA, porque é a junção das iniciais, e teve aquele desafio do balde de gelo que as pessoas doavam, tudo começou por causa disso, para poder dar mais visibilidade para essa doença. Agora a gente falando ainda sobre essa questão de pancadas na cabeça, de jogadores de futebol americano, além dessa questão de pancada na cabeça, tem alguma outra relação que pode fazer com que a pessoa desenvolva essa doença especificamente? A ELA não é totalmente conhecida as principais causas. O que se sabe? Algumas proteínas tóxicas podem se acumular nesses neurônios. Outro dado também, algum componente genético. Tem um grau de hereditariedade também. Tem, às vezes, uma família que 3 irmãos têm a doença. Algumas mulheres, a gente entende também que o tabagismo pode ser fator de risco. Então, mas ainda não tem muito clara quais são essas causas, porque seria, inclusive, mais fácil da gente tratar. Porque quando a gente entende muito a doença, a gente consegue desenvolver terapias para focar exatamente onde está o problema. A gente pode dizer que essa é uma doença nova, então? Ou só agora que a medicina começou a dar atenção para ela? Não é nova, não. Inclusive, os primeiros relatos, Muriel, é por conta do Lou Gehrig, que era um jogador de beisebol, há muito tempo atrás. Então, a história ficou muito famosa com ele. E outro caso marcante também é o de Steve Hawking, né? Que ele, inclusive, quebrou aí todas as expectativas, vivendo 50 anos, totalmente fora da curva quando a gente vai na internet procurar a evolução. Vamos falar sobre isso, então? Tem tratamento? Tem cura? Não tem cura, mas tem tratamento medicamentoso com riluzol, que retarda aí essa evolução, né? Melhorando um pouco a qualidade de vida dos pacientes. É um medicamento, o riluzol é um medicamento. E, além disso, fisioterapia. São 2 pontos importantíssimos. E tem inúmeras terapias em estudo para a gente tentar avançar. Quando a gente vê a expectativa de vida e procura alguma coisa, ela é pequena, mas eu falo que todo tratamento depende muito também do engajamento e de você acreditar mais. O Steve Hawking viveu 50 anos, então assim, se você, alguém que você conhece, você ama, tem a ELA, vamos tentar animar essa pessoa, porque a gente pode quebrar todas as expectativas. Exatamente, ele é um exemplo disso. Agora, esse estudo que a gente falava há pouco, de que os jogadores de futebol americano têm 4 vezes mais chance de desenvolver a ELA, mostra o que pra gente, doutora, com relação a essa pancada na cabeça? Mostra que pancadas repetidas na cabeça, que leva a microtraumas, que isso não é visto, por exemplo, no exame de neuroimagem. Se faz uma tomografia, faz uma ressonância, não tem nada, que é o que a gente chama de concussão, que foi inclusive o motivo de um filme, que em inglês é Concussão em inglês, que fala um gigante entre os homens, que fala justamente por isso, jogadores da Liga de Futebol Americano, que de tanto
É super agressivo o jogo, assim, né? Eles se batem muito. Inclusive, fez com que mudasse a regra. O kickoff, que é aquele chute inicial, antigamente que todo mundo saía se batendo, eles puseram um protocolo para tentar evitar isso. Então, múltiplas pancadas na cabeça, leva microtraumas, que pode dar, inclusive, já era conhecido nos boxeadores, que é a demência do pugilista. Exato. De tanto levar a pancada na cabeça, vai lesando. E nome técnico, só para vocês saberem, é encefalopatia traumática crônica, também conhecida como demência do pugilista ou do boxeador. E agora vem nessa população mais específica, até por isso que esse estudo foi realizado. Claro. Também tinha relato da associação dessa condição que eu falei, desse nome meio feinho, dele com a esclerose lateral. E, interessantemente, eles escolheram uma população que sofre muito trauma na cabeça, ou seja, essa pancada na cabeça, para tentar entender um pouquinho mais dessa associação. Quem sabe a gente consiga avançar um pouco mais nos estudos, talvez para tentar achar uma cura, né? Agora, doutora, a gente vai para o próximo assunto, a gente vai falar sobre o estado de saúde do cantor sertanejo, o Maurílio, da dupla Luísa e Maurílio. Ele passou mal na última terça-feira, quando participava de um show, e aí ele foi levado para um hospital de Goiânia com dificuldade de respirar e também dores no peito. Segundo os médicos, Maurílio teve 3 paradas cardíacas e foi diagnosticado com tromboembolismo pulmonar. O cantor continua internado na UTI em estado grave e respira com a ajuda de ventilação mecânica. Doutora, mostra pra gente nessa tela aqui o que é essa tromboembolismo pulmonar e como que funciona especificamente no caso dele. Agora, acho que todo mundo vamos prestar atenção nessa figura aqui. O tromboembolismo, ele faz parte de uma grande síndrome clínica chamada trombose venosa, que geralmente se inicia com um trombo, um coágulo. O que é o trombo? Uma formação, coágulo. Lá na perna, provavelmente, um pouquinho mais alto, aqui perto da virilha. E esse trombo, ele desloca, ou seja, solta um pedacinho desse coágulo que a gente chama de êmbolo. Então, tá o trombo na veia, eu descolei um pedacinho, eu não, né? Por si só, se soltou um pedacinho, o êmbolo vai, aí ele tá na veia femoral, sobe, encontra essa veia cava inferior, entra no coração. Entra nessa cavidade do coração, que a gente chama de átrio, passa no ventrículo, vai para os vasos pulmonares, aí aqui a gente está vendo o pulmão. Desloca, esse, tá vendo? Esse aqui é o êmbolo. O êmbolo vai na artéria pulmonar e pum, impacta. Então aqui você tem o quê? Obstrução. Tem um entupimento do fluxo sanguíneo. Daqui para frente, o fluxo é como se ele não passasse mais. O que você tem daqui para frente, então? Esse pulmão todo, que ele é ventilado, ele precisa de sangue para pegar oxigênio e levar para as nossas células do organismo. Aqui vai parar. Então, você tem um infarto pulmonar. E dependendo de onde esse trombo ele impacta, ele vai entupir, você pode ter problemas maiores ou menores. Por exemplo, se for, pensa aqui, bem aqui no meio da artéria, pum, você prejudica quase esse pulmão inteiro. São quadros mais graves, mais catastróficos, que eventualmente levam a insuficiência cardíaca, parada cardíaca. Às vezes tem uns trombos que a gente chama de subsegmentares. É o quê? Ele é pequenininho, ele vai, pum, aqui. O paciente, às vezes, a gente nem faz o diagnóstico. Por quê? É uma tosse, uma dorzinha que a gente chama de dor pleurítica aqui no tórax, no peito, e mais nada, a gente não descobre. Mas, então, a depender do impacto desse trombo, é o que faz a clínica, né? E daí, quais são os principais fatores de risco? Imobilidade prolongada. A gente tem que entender que tudo que deixa o sangue grosso pode dar trombose, pode formar esse coágulo. Então, se você fica muito tempo parado, por isso que se você for viajar, muitas horas de carro, ou mesmo de avião, uma viagem prolongada, levanta, caminha, mexa as pernas. Um paciente mais obeso, justamente por conta do retorno venoso, às vezes está um pouco prejudicado, ele tem mais varizes, as valvulinhas que ajudariam o sangue a retornar por conta da obesidade e da gravidade do gravitacional, também aumenta a chance de trombose. O próprio câncer, que é uma doença inflamatória, aumenta bastante as chances de trombose. O tabagismo aumenta demais, entre outras causas, mas essas são as que vale a pena ser lembrada. Doutora, como que a gente pode suspeitar que a pessoa pode ter ou pode desenvolver embolia? Porque no caso do Maurílio, existem relatos de que mais ou menos uns 15 dias ele começou a sentir dor na perna. Provavelmente já era aquela trombose que eu citei para você, né? Então ele teve essa trombose, é um sintoma que a gente desconfia. Outras coisas que nos faz acender uma luzinha de alerta. Falta de ar, principalmente se for súbita. Cheguei de uma viagem, eu inclusive presenciei isso numa viagem que eu estava viajando no Congresso Internacional, tinha uma paciente quase parando com falta de ar súbita, que falou, os comissários falaram, durante o voo. Foi incrível que eu consegui participar do atendimento e a paciente saiu viva, mas foi uma viagem prolongada e os comissários de bordo falaram, ela estava com falta de ar, ofegante, ficou roxa, se queixou de uma dor no peito e quase desmaiou e
quase morreu. Então é isso. Às vezes dor na perna, falta de ar, tosse, uma dor no peito, uma dor no tórax, são os sintomas que nos fazem desconfiar que seja uma embolia. Agora, doutora, é comum esse tipo de situação, embolia pulmonar ou trombose venosa em jovens? Porque o Maurílio tem 28 anos apenas. Isso é normal? Super novo, né? Não é normal. Inclusive, quando a gente tem um paciente jovem que teve uma trombose venosa profunda, seja ela de membro inferior ou de pulmão, você tem que ir atrás de uma causa. O que pode ser? Trombofilias. Então, são causas genéticas que aumentam a propensão desse paciente a formar trombo. Trombofilia, ele gosta de formar trombo. Então, o Maurílio, provavelmente, depois que recuperar disso tudo, se Deus quiser, ele vai sair bem, tem que entender o porquê. Provavelmente, ele tem uma trombofilia de base. Vamos para as perguntas que o pessoal nos mandou pela hashtag correspondente médica. Esse aqui da Maria Lisboa a gente já até respondeu quais são os sintomas. Vamos para a próxima pergunta agora, que a gente vai então responder a próxima, que é do Roselito Filho. Quem já teve tromboembolismo pode ter de novo? Roselito pode sim ter novamente, por isso, inclusive, que o tratamento ele é prolongado para evitar recorrência e se a gente entende o fator de risco, também evitar, tirar essa coisa que está aumentando o risco. Temos outra pergunta que chegou pelo nosso Instagram da CNN Brasil. Tenho trombofilia genética. O risco é muito maior? Ellen Seco pergunta. Ellen, o risco é maior sim. Claro que existem várias trombofilias, tem umas trombofilias que a chance de formar trombo é maior. Uma que chama homozigose para fator 5 de Leiden, ou trombofilia, alteração da mutação da protrombina. Mas são diversas. Se você tem uma trombofilia, é ideal que você seja acompanhado por um especialista, justamente para entender e possivelmente usar alguma terapia anticoagulante. Temos outra pergunta aqui que também é importante. O uso do Dilmirena, que é aquele que tem hormônio, pode acarretar em trombose? A Thaís Vieira pergunta, porque muita gente, doutora, desiste do anticoncepcional para evitar algum tipo de trombose, vai para o DIL, que dizem que tem menos chance de desenvolver algum tipo de trombose, por exemplo, mas tem o Mirena, que tem hormônio, querendo ou não. E aí, doutora? Exatamente. Todo contraceptivo hormonal aumenta a chance de trombose. Então, assim, não importa a via. Ele é debaixo da pele, eu tomo pílula, ele é o DIL. Então, tudo que contém hormônio, que carrega hormônio, aumenta, sim, a chance de trombose. E daí, quando você junta a hormonioterapia, a paciente, ela toma um contraceptivo oral e ela ainda fuma, a gente brinca que é um suicídio duplamente qualificado, porque aumenta demais a chance. Então, assim, o hormônio, sim, aumenta a chance de trombose, principalmente se você tem uma trombofilia, quando você associa isso ao tabagismo, aumenta muito mais. Então, tem chance, sim. Mesmo jovem? Mesmo jovem. Doutora, muito obrigada pela participação em mais um dia. Eu que agradeço. Boa sexta. Para todos nós, esse foi mais um Correspondente Médica.